Os brasileiros conhecem o sistema político? Até que ponto as redes sociais sustentam os debates da política? As questões políticas nas discussões da juventude. E a arte na denúncia das mazelas sociais. E ainda, a crítica social nos muros de Belo Horizonte. Venha com a gente que esse papo reto precisa de você. O Brasil é o terceiro país mais ignorante do mundo. É o que aponta um estudo realizado por um instituto britânico em 2015. E quando o assunto é a política, essa realidade não é muito diferente. Num país onde é comum as pessoas confundirem as funções dos diferentes poderes e até esquecerem qual candidato votaram nas últimas eleições, a chave para a mudança pode ser a nova geração. Na política, qual que é a diferença entre executivo e legislativo? Estou por fora disso aí, não entendo nada de política. O legislativo é tipo estadual, o executivo é federal. Legislativo, né? Aquele pessoal lá, senador, esse negócio. Legislativo é governador e tudo. Senador, não. Eu acho que é isso, eu sou meio leiga. Não sei. Eu entendo, mas não sei falar. O executivo faz as leis, o legislativo tem que aprovar ou não. Não. Ai, peraí. É o contrário, é o contrário. A dúvida ou mesmo a insegurança nas respostas tem uma razão de ser. O sistema político brasileiro não parece claro para todos. E a confusão entre os direitos e deveres pode contribuir muito para as crises, sejam elas econômicas, políticas e até de cidadania. Não é por acaso que isso acontece, a gente não aprende na escola, a gente tem poucos espaços de debate público sobre essa realidade e a gente lida com uma produção midiática convencional que produz muita desinformação. Hoje a gente tem, além da questão do estigma da política como uma coisa sempre negativa que foi se disseminando em função dos escândalos, dessa mesma falta de comprometimento do político em dar respostas, em justificar suas ações para a sociedade, isso complicou ainda mais. Então, e soma-se a isso o conjunto de notícias que você já não sabe o que é mais verdade, o que é mentira. E numa era em que a informação dispõe de inúmeras plataformas para chegar ao público, parece até impossível um cenário de ignorância política. Mas acredite, essa herança é histórica. E mesmo em tempos de redes sociais, o perfil político dos brasileiros é de um eleitorado distante de seus governantes. E não é só porque as pessoas talvez estejam desinteressadas. Na verdade, eu acho que as pessoas se interessam sim, mas é porque não tem muitos incentivos para debaterem a política no cotidiano e tem dificuldades também de entender como é que podem processar as suas demandas. Quanto mais distante o político parece da vida das pessoas, mais elas veem a política como algo fora delas. E para além das discussões e debates mais comuns em anos eleitorais, somente quando a política entrar de vez para a rotina do brasileiro, esse cenário pode ser capaz de produzir resultados que vão de encontro à população. Quanto mais a gente participar ativamente da política, menor vai ser a distância entre o sistema político e o nosso cotidiano. E também mais a gente vai ter condição de quebrar esse formato tradicional, viciado, que é o que afasta as pessoas realmente. Num cenário onde 96% dos brasileiros não se sentem representados pelos políticos e 94% consideram que essa categoria só se preocupa com poder, será que os jovens têm assumido o protagonismo para reverter essa realidade? Bem, hoje em dia os jovens não têm um engajamento político muito consciente. Eu vejo muito o cara que é extrema-direita, o cara que é extrema-esquerda e vejo pouco pessoa realmente pensando na política e nas propostas. No meu ciclo, né, eu não vejo hoje tantos jovens engajados na política. A política deveria ser uma disciplina ensinada desde a escola?
Sim, eu acho que deveria ser ensinada na escola, mas eu acho que deveria ser ensinada por pessoas que tenham a sabedoria de ensinar com neutralidade. Na verdade, eu desacredito muito na capacidade de um professor de dar aula de forma imparcial. O que me parece é que esse jovem ele tem que ser mobilizado aí numa compreensão do papel dele como um sujeito que tem que atuar pensando que a política é constitutiva da vida social. Um estudo do Tribunal Superior Eleitoral, realizado em 2017, apontou que 59,6% dos jovens com idade entre 18 e 20 anos possuíam título de eleitor e votaram na última eleição. A mesma pesquisa revelou um cenário preocupante, já que a maioria desses jovens não discutiu a política, seguiu a sugestão dos pais ou votou em candidatos mais bem posicionados nas pesquisas. E como não podemos generalizar, hoje a proposta é mostrar o outro lado desta discussão, em que jovens protagonizam debates políticos. Recebemos aqui no estúdio o Bin Oyoko. Ele é representante do Fórum das Juventudes em BH e conversa com a gente sobre a nova geração no cenário político. Afinal, a nova geração se difere das anteriores no que se diz respeito à política? Eu não enxergo grandes diferenças, eu enxergo acesso a tecnologias hoje que permitem mais informação e mais debate sobre isso. Vamos supor, na época da ditadura, existiam os grêmios estudantis, existiam diversas juventudes que já lutavam, já faziam política na sua perspectiva, enfrentando a ditadura militar, mas existiam outras que não necessariamente eram tão visíveis às juventudes das periferias, a juventude negra, que além de lutar nessas questões políticas, ainda lutavam para sobreviver nesse aspecto. Hoje a gente tem um acesso à informação, a gente tem redes sociais, muito mais tecnologia que nos permite dialogar muito mais fácil e talvez seja essa a diferença das gerações anteriores para as novas gerações. Bin, com todo esse acesso hoje, a gente vê um momento de muita descrença e que os índices de aprovação aos políticos eles têm cada vez mais crescido. Na sua opinião, os jovens eles têm atuado numa perspectiva de reverter esse cenário? Creio que sim. Acho que as juventudes hoje elas querem muito mais ter voz. Acho que a gente do Fórum das Juventudes a gente traz muito isso, o construir com as juventudes, que elas possam protagonizar essas falas e essas ações dentro do cenário político que a gente tem. Falando do Fórum das Juventudes mesmo, Bin, o que tem protagonizado o discurso dos jovens na política atualmente? Então, na perspectiva do Fórum das Juventudes, a gente trabalha com 4 eixos, que é a incidência política, esse diálogo com as instituições, a mobilização social, que é poder acionar os coletivos juvenis, os autônomos, instituições que trabalham na perspectiva dos direitos das juventudes, o trabalho de comunicação, que é redes sociais, que é produzir panfletos, artes gráficas, tudo isso, e a educação popular, que é a troca de saberes com essas juventudes, pensando muito nessa perspectiva de que eles estão muitas vezes no fronte daquilo que é debatido politicamente, eles que estão vivenciando muito mais aquilo, então a nossa ideia é construir com eles, pensando até na minha perspectiva de que pelo Estatuto da Juventude, eu já não sou mais jovem hoje, então o meu processo é muito mais construir com as juventudes e que elas possam protagonizar isso, então apoiá-las nesse movimento. Mas a gente tendo como base os nossos políticos hoje, ainda existem bons exemplos e os jovens pensam em ingressar na política? Tem juventudes que vão se sentir mais à vontade nesse processo político partidário, de ingressar, de estar tentando essas vagas nos âmbitos institucionais da política, e existem outras juventudes que enxergam outras formas de fazer política e de estar ingressando nesse processo político de outras formas, não necessariamente nesse processo político partidário. A gente tem coletivos de saraus de poesia, coletivo de poesia, que são extremamente políticos, os seus textos são extremamente políticos, são juventudes que discutem todo o cenário político, todas as vivências que tem no processo e que não necessariamente enxergam que participar desse processo político partidário, ingressar nisso, se filiar a algum partido, seja o melhor caminho. E o que a gente vê nas redes sociais, né, Matheus? A gente vê muitas vezes discurso de ódio por meio de algum
alguns jovens da sociedade. Você acha que isso é reflexo de algum preconceito ou intolerância que tem na sociedade para eles propagarem esses comentários? É um lugar que você não está no tete a tete, você não está no cara a cara. Quando você está no cara a cara, nesse tete a tete, você vai se inibir quanto a essa intolerância, quanto a esse preconceito, quanto a esse ódio. Quando não tem ninguém, você está atrás de um teclado, atrás de uma tela, e você vai só digitar, para depois ver o que isso vai repercutir, fica muito mais fácil de expor esse ódio, essa intolerância, esses preconceitos. É muito complicado, né, Bárbara? E aí a gente traz um dado, que em 1997 foi criada uma lei que cada partido deveria reservar ao menos 30% das suas vagas para mulheres, para candidatura de mulheres. Na nossa atualidade, a gente vê que esses números ainda não condizem com a nossa realidade. E apesar de que algumas mulheres já ganharam destaque, como a gente teve aqui em BH, a Áurea Caroline, que foi a mais votada, entre os jovens, o público feminino tem buscado o protagonismo? Tem essa taxa de que tem que colocar 30% das mulheres, mas me preocupa algumas coisas. Mesmo a gente tendo a maravilhosa Áurea aí em BH, Marielle Franco no Rio e outras mulheres pelo país, muitas vezes eu penso na questão do coeficiente eleitoral, assim, que não é. E muitas vezes vai ser para isso que essas mulheres estão lá, é só para preencher esses cargos, se esses partidos eles realmente entendem. É lógico que a gente tem partidos que vão protagonizar, vão querer o protagonismo das mulheres e das juventudes, mas a maior parte desses partidos, e acho que é começar a pensar isso, assim, acho que é essa participação dessas juventudes, das mulheres, não só como uma base para coeficiente eleitoral, mas que seja realmente de protagonismo, de apoio, de participação para essas juventudes, de ter mais mulheres, de ter mais negros, que a gente possa ter realmente uma pluralidade, uma diversidade daquilo que é o nosso país hoje dentro dessas instituições que nos representam lá. E viva a diversidade. Viva a diversidade. Agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta vamos falar sobre o papel das redes sociais nas discussões políticas. E aí rapidinho, não sai daí. Eu acredito que haja um senso comum em relação à política tradicional que acaba generalizando para a política como um todo a descrença, a insatisfação, as críticas que a população tem em relação ao sistema político, que são muito legítimas. Mas a gente precisa diferenciar o que é a política como um exercício do poder que deve ser compartilhado, que deve ser acessado por todas as pessoas, e o que é o uso controlado da política por setores privilegiados que estão nas instituições em geral para manterem os seus próprios interesses. As redes sociais surgiram como um suporte para questionamentos e debates. Na política, essas plataformas propagam opiniões de forma democrática, mas com a polarização da sociedade, elas podem encurtar o caminho que levam à intolerância. Quem não se lembra de 2014, quando as redes sociais sustentaram debates, mas também um discurso de ódio? Talvez seja o momento de relembrar a Constituição, que coloca a democracia como um regime em que todos os indivíduos participam igualmente. Isso no espaço físico e nos meios digitais. Falar em democracia é visitar a história recente do Brasil. Afinal, faz pouco mais de 30 anos que o país passou a viver esse regime na forma mais completa. Com a queda da ditadura militar, ganha-se o direito às eleições diretas e junto o confronto de ideologias que deram o tom a um grande número de partidos políticos. Mas entre eles, poucos de fato conseguem assumir um protagonismo nas discussões, e discussões ainda questionáveis. Democracia é a coisa mais difícil do mundo, assim, é muito difícil democracia, porque se você quer falar, você também tem que ouvir, assim, então, e se você quer ser ouvido, você também tem que deixar os outros falar. E eu acho que a coisa mais básica é a gente entender o que é democracia, qual que é o sentido da democracia, que é muito mais do que a gente só ir lá e votar. Aí a gente volta para a história da Grécia, quando eles começaram com a polis, nas suas praças públicas chamada Ágora, eles se reuniam para debater ideias. Aquilo sim era política de fato.
não igual a gente vê hoje, que é uma guerra de opiniões. E uma guerra potencializada pela praticidade das mídias digitais. Não é novidade que essa conexão digital contribui para a participação efetiva na construção política. Contudo, as redes sociais têm alimentado mais que debates, têm sido a extensão da terra de ninguém, onde as pessoas nem sempre avaliam o que dizem. Tem uma galera que fala que a internet possibilitou que os loucos meio que se unissem, que os grupos se unissem, né? Que antigamente, se você tinha uma opinião intolerante, muito intolerante, você guardava para você porque você não queria ser rechaçado pelo resto. E atualmente, quando você vê que você tem essa opinião intolerante, são tanto que te rechaça, mas tem mais um tanto de gente que também tem essa mesma opinião intolerante, então essa opinião intolerante ela vai ganhando força. Assim. É interessante que elas estão expressando, mas ao mesmo tempo elas estão expressando aquilo que vem em mente. Elas pegaram uma informação, aquilo ali é da esquerda, achei legal, estou colocando, aquilo ali é da direita. Elas não estão criando os seus valores, o seu código de conduta, o seu código de ética. Elas não estão expressando de forma sincera. Às vezes está pegando uma opinião que já está formada, já está elaborada e está expondo. E quando ela vê a opinião ao contrário, ela está querendo guerrear com aquilo. E não dá para viver numa democracia sem compreender o direito à manifestação de ideias. Com cuidado, é claro. Afinal, as diferenças não vão deixar de existir. Mas fazer delas o caminho da mudança pode ser o primeiro passo para derrubar a intolerância. Eu acho que a partir do momento que você sabe usar o que a Constituição te garante, que é a liberdade de expressão, a favor para defender aquilo que você acredita, não tem outro meio melhor de você se expressar. A nossa volta assim, são várias opiniões diferentes, assim, numa conversa e numa discussão de internet ou cara a cara mesmo, eu não vou mudar de opinião e ela também não vai mudar de opinião. Então, eu gosto de ir nessas conversas, explicar meu ponto de vista, ver o ponto de vista das outras pessoas, mas não ficar criando debate, porque é intriga, porque eu acho que ninguém vai ir em lugar nenhum. Se eu quero de fato viver uma democracia, eu tenho que aceitar a opinião do próximo e tentar ali fazer a minha opinião em cima da que eu já tenho formado e em cima da opinião dele para chegar de fato a uma opinião concreta. Isso que é democracia de fato. Não defender uma coisa a ponto de se impor, mas sim se abrir para o diálogo. Com a ponta de um lápis, traços que terminam em desenhos. Mas não são quaisquer desenhos, carregam críticas sociais. Não é de hoje que as charges lançam um novo olhar sobre a política. E quando a criatividade é somada ao papel social, belos resultados podem ser alcançados. Quinho Ravelli e eu sou cartunista. Meu interesse pelo desenho surgiu desde cedo, na escola, né, desenhando colegas, era meio tímido, então a maneira mais firme de me comunicar era através do desenho. Né? E era desenhando colegas, acontecimentos da sala e eu fui me dedicando mais ao desenho. O que me fez permanecer no desenho foi a vontade de apresentar minhas ideias, né, através de uma linguagem que eu consegui me expressar melhor. E eu acho que o desenho é uma linguagem muito poderosa. Eu me deparei com um tom mais crítico na minha arte quando eu comecei a reproduzir acontecimentos de sala de aula, né? Quando acontecia eu queria protestar contra ainda que injusto, contra algum professor que tivesse feito algo, ou algum colega que eu estava meio brigado assim, eu fazia algo relativo a isso, um desenho, qualquer coisa assim. Com o passar do tempo, a gente vai desenvolvendo um pouco mais, vai pegando um pouco mais de maturidade e vai pensando em assuntos mais periféricos, né? Na época da escola, eu era completamente alienado, eu não tinha muita noção de política, não. Eu fui criado naquele sistema de ficar completamente por fora desses assuntos, né? E não me interessava também. À medida que eu fui trabalhando e produzindo cartoons, eu comecei a me interessar mais pelo movimento político. Durante a minha vida acadêmica, assim, os meus colegas eles não se interessavam muito por política também, não. Um ou outro se interessava um pouco mais e por alguns assuntos diferentes, assim, um pouco mais complexos, mas hoje em dia eu acho que o pessoal já está muito mais interessado em política, o que eu acho um sintoma muito bom de evolução. Eu não sei se a minha contribuição para que os jovens se engajem mais nas questões políticas é exatamente
a mais forte, mas é a que eu posso dar. Então eu procuro fazer isso da melhor maneira possível, usando um senso ético. A relação entre a política e os cartoons é no sentido de que o cartoon ele tende a jogar uma luz sobre algumas questões, né, mais amplas e sintetizar um pouco o que está acontecendo. De maneira muito cuidadosa com a parte ética e evitar maniqueísmos de qualquer maneira. O que me levou a fazer cartoons sobre política foi o fato de ver tanta injustiça acontecendo, tanta coisa que você quer dizer, falar contra e não consegue, às vezes, ter voz para isso. Eu acho que o meio poderoso de fazer isso é através de charges. Tanto é que, muitas vezes, uma charge em contraponto com o editorial, às vezes a charge tem um peso muito maior. O resultado que eu tenho conseguido na sociedade com o meu trabalho é despertar o interesse em questões mais profundas. Eu acho que quanto mais profundamente as pessoas procurarem saber, ainda mais num ambiente controverso quanto o de hoje em relação às informações, onde elas são desencontradas, cheio de fake news e tudo, você ficando atento e alertando as pessoas sobre o que há de falso nessas notícias e tudo, e procurar jogar uma luz sobre alguns acontecimentos, eu acho interessante, eu acho que é uma contribuição já para que as pessoas se aprofundem mais nesses assuntos. O que era cinza ganhou cores, que trazem uma beleza instigante. Os muros das grandes cidades tornaram-se painéis para obras de arte contemporâneas. E em Belo Horizonte não é diferente. O grafite tem ocupado espaço nas ruas da capital. E mais que preencher os olhos, eles têm estimulado a mente para uma crítica interessante. Uma cidade planejada que cresceu mais do que o planejado. No meio desse progresso, erguem-se prédios e mais prédios, que fazem dessa selva de concreto um mundo cada vez mais cinza. Mas como numa brincadeira de criança, a cidade ganha vida quando se colore a paisagem. Seja com um pincel ou com uma latinha de spray, artistas de Minas e do mundo têm dado beleza a Belo Horizonte, belezas que também carregam mensagens políticas e sociais. E foi através dessa subjetividade que as empenas tomaram conta da cidade, através do projeto Pura Arte. Caminhando pelo Baixo Centro, é perceptível que o picho e o grafite já fazem parte do cotidiano da população. Essas manifestações são produzidas por artistas de todos os nichos, que veem nos muros da capital a oportunidade de divulgar o trabalho. O que já foi visto como poluição, hoje é valorizado como uma cultura urbana, que tem dado novo significado ao nosso Belo Horizonte. Recado dado, a gente se despede por aqui, mas sigamos conscientes que tem muita responsabilidade por vir. É ano eleitoral, galera! Pois é, Bárbara. E rever este programa pode te ajudar a refletir. Basta acessar o canal do YouTube da PUC TV Minas. Dê uma passadinha por lá, curta, compartilhe com a galera. Até mais!